Não, faz nada perdido. Então, estou gravando a sessão agora, para a gente falar do treinamento do jogo de bolso. E, então, explicando, ele foi criado como um produto, né, como um serviço, como, sei lá, como quiser chamar, porque as pessoas começaram a comprar o jogo de bolso e a gente não imaginava que ia ter um treinamento. E aí elas começaram, como no jogo de tabuleiro, a pedir, procurar a gente, falar, então, como é que eu posso aplicar isso como né, numa terapia, numa sessão de coaching, de uma forma um pouco mais profissional, profunda. E aí que a gente começou a elaborar o treinamento e ver que realmente, quando a gente para e entende mais, né, como vocês que já pararam e fizeram todo o treinamento do tabuleiro, tem muita coisa, sutileza por trás, que deixa o que faz da facilitação da experiência com ele bem mais. Eu vou tirar o som aqui só para ir, acho que está fazendo barulho por enquanto, tá bom? Então, bom dia, Rafa, bem-vinda. Acabei de falar de você, que por causa da sua sugestão, lembrei de apertar aqui o gravar para poder ser prático e depois usar isso aqui. Então, voltando, estou só explicando o porquê que surgiu o treinamento. E o treinamento, realmente, quando a gente fez, eu e o James, a gente pensou nele, a gente pensou em ser uma coisa que se multiplique mesmo, não que nós dois só iríamos aqui estar dando um monte de treinamento, mas algo que não só servisse as pessoas que queriam ou que querem usar o jogo de bolso como aprofundamento, como nas práticas e tal, de uma maneira mais profissional, um pouco mais avançada, mas para ser uma multiplicação que vocês pudessem fazer, né? Então, vocês vão poder dar os treinamentos como a Rafa e outros facilitadores dão e ter isso como um produto para vocês usarem, para vocês também poderem estar ganhando. Então, é tipo assim, foi super legal, tipo, pô, é super bacana. Ele se torna mais um benefício do facilitador e sendo, assim, a gente pensa que é um dos melhores hoje, porque é bem legal o que está acontecendo. Assim, mais do que eu e o James imaginávamos o movimento com os facilitadores e o treinamento do jogo de bolsa. E que mais que eu ia falar? Uma coisa que me fugiu agora. Bom, eu vou falar um pouco das versões. Existe presencial e existe versão online. Então, é bem assim, tem todo um formato igualzinho nas duas versões. Então, tem pessoas que têm preferência, né? Ou a Rafa até agora ela deu os online. Não é só preferência, acho que depende de onde a pessoa está, qual espaço que ela tem, qual o público dela e como ela se sente confortável. Eu vou estar passando aqui um material que dá para usar exatamente nos dois formatos e acho que é isso. Acho que conforme eu vou apresentando, vão me vindo outras questões para esclarecer e vocês vão me perguntando também, tá bom? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Não? Bom, se tiver, vocês só habilitem o microfone ou levantem a mão, aí a gente para, tá bom? Antes, tinha mais alguma coisa antes disso? Eu estava falando da criação do treinamento. E assim, me fogem as palavras, às vezes, em português, não é na entrega, mas a pessoa que for dar, né, quando o facilitador dá esse treinamento, bem assim, tem um formato que a gente vai estar passando para vocês, mas tem toda uma parte que é do facilitador. Então, o formato, né, o grupo, quando, onde, nesse sentido, é muito pessoal para cada pessoa, para cada local e para cada clientela que vocês têm, tá bom? Então, vou parar de falar aqui, senão vai demorar um monte de introdução, porque eu fico dando essa introdução grande. Mas só para dar um contexto, eu acho que é importante dar esse contexto. Tem algumas pessoas aqui, como a Rafaela, que já deu 2, se eu não me engano, né, Rafa? A Sônia, que eu já passei algum material para ela também, mas fora as duas, eu acho que é novidade, a não ser a Cris e a Lourdes,
a Yara de terem só visto falar um pouquinho no começo, né? Mas para a Renata é novidade também, ela acabou de se certificar. Tem alguma pergunta no sentido da ideia do treinamento? Alguma dúvida antes da gente começar? Não? Então tá. Ou a Rafa, que já deu... Ah, Lourdes, pode falar. Assim, ó, na realidade, a minha ideia, como eu já fiz, né, a certificação o ano passado, né, aquela que tu deste ali em Porto Alegre, então que eu achei assim que acho que esclareceu bastante coisas, mas a minha ideia é poder começar a movimentar um pouco aqui em Caxias. Eu quero ver se eu movimento para que a gente possa fazer o de tabuleiro em setembro, que eu estou vendo assim tá muito parado assim. Então, hoje de manhã eu disse assim, deixa eu começar a agitar esse negócio, porque eu estou fazendo mais dentro, produzindo ele dentro do meu próprio trabalho, né? Eu não dei ainda, tem pessoas que às vezes me pedem, enfim, né? Então, a minha ideia é poder dar uma agitada aqui, né? No interior do Rio Grande do Sul, para que a gente possa fazer esse do tabuleiro, porque eu acho assim, acho que são instrumentos tão ricos, né? E eu acho bem importante, assim, porque eu tenho usado, às vezes, uma degustação, conforme o tipo de palestra, quando é um grupo menor, enfim, né? E o pessoal sempre se chama sempre muita atenção, porque realmente gosto muito dele. Então, a minha ideia era poder fazer isso, assim. Então, eu caí meio de paraquedas, como eu estava aqui neste momento, pelo nosso recadinho, né? Aí eu tô entrando e tô à disposição, assim, o que tiver de coisas que eu puder acrescentar para mim, eu acho que é bem importante. Por isso que eu me meti no meio da história aqui, né? Tô ouvindo, tô super atenta ao prazer. Obrigada. Ótimo, bem-vinda, é sempre bom, né? Sempre acrescenta. Fala, Yara. É rápido. Eu tenho como adquirir o jogo de bolso em inglês? Sim, a Juliana tem. Ela Tem o tem jogo, lá. tá. Sim. É porque eu tenho uma cliente que já pediu o jogo de bolso e o treinamento. Mas ela quer inglês porque ela é professora de inglês. Ela Entendi. quer fazer como aquela outra nossa colega. E na aula de inglês, usa o jogo. Ah, tá. Inclusive, a Cláudia Sakai, esses dias, estava falando que na aula de espanhol dela, a professora ficou interessada e também quer usar o jogo. Então, eles também têm espanhol agora. Não tem ainda, eu vou levar em agosto, mas para quem se interessar, Tem espanhol. tá bom? Legal. Quando tiver em francês, me avisa. Tá bom, chegando lá um dia. Obrigada. Então tá, mais alguma pergunta? Não? Então tá, então vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou passar primeiro. Vou passar primeiro as diretrizes, tá bom? Eu vou compartilhar algumas coisas aqui na tela com vocês, para dar uma base das diretrizes do treinamento e depois do material que vocês recebem quando vocês vão dar o treinamento para daí usar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está todo mundo visualizando o documento? Vou ver se eu deixo ele um pouco maior, porque para mim está difícil de ver. Okay. Então, essas diretrizes, esse documento, vocês vão receber, tá? Mas é uma explicação do que é o treinamento e do que é esperado dele, né? Então, eu vou ler aqui só um pouquinho a introdução. Treinamento para guias do jogo de bolso será provavelmente a primeira vez em que você facilita um treinamento em nome do jogo Miracle Choice. Então, você não vai estar facilitando um jogo, nem uma vivência ou uma degustação, mas é um treinamento mesmo, né? Então, para a gente, assim, é o que eu falei, é super honroso poder ter as pessoas, vocês, representando o jogo Miracle Choice nesse sentido. E sempre, como tudo que a gente passa, dos jogos e tal, a gente acredita que
que isso seja mais um veículo, né, mais uma oportunidade de estar se conectando com algo maior. Inclusive, a Claudinha Sakai estava me falando ontem, porque ela está fazendo quase semanalmente online, ela tem tido grupos para dar treinamento do jogo de bolsa. Ela falou, Kátia, é uma experiência incrível, é super transformadora. E eu concordo que quando eu dou também, é muito, muito transformador. Então, é sempre aquela coisa da gente estar fazendo algo do tipo, mas que está beneficiando e está trazendo um presente também para nós, por causa de ser uma oportunidade da gente se conectar com algo maior quando está passando esse conteúdo para as pessoas. Então, continuando aqui, eu não vou ler tudo, né, porque isso aqui vocês vão receber, vão poder ler, até para não ficar muito demorado, chato, eu leio o documento. Mas o tom aqui do que a gente quer passar é que vocês, então, são essas pessoas levando esse presente, né, as pessoas que vêm aprender o jogo de bolso, às vezes não conhecem o jogo, não conhecem, ouviram falar do Miracle Choice e caem meio que de paraquedas, literalmente, no primeiro dia do treinamento. Elas nem receberam o joguinho ainda para o correio, que não precisa para a primeira sessão. Então, vocês vão estar passando um pouco de tudo para elas. E tem aqueles que já conhecem, já jogaram o jogo de tabuleiro, se interessam agora em fazer o treinamento do jogo de bolso. Tá bom? Aqui, só para citar, né, tem essa passagem aqui em um dos slides que eu vou mostrar para vocês que se usa na apresentação do treinamento, que é: você não pode aprender a ser um guia ideal ou perfeito. Você apenas pode estar perfeitamente presente. Você pode escutar perfeitamente qual a resposta é necessária em todo momento do jogo. Então, isso vale para nós que estamos dando esse treinamento para esses guias também, né? Que não existe uma maneira perfeita de guiar o jogo, de facilitar o jogo ou de dar esse treinamento, mas a gente está conectado com a proposta maior de estar ali, com a nossa essência. Lógico que tem todo o material e tem o conteúdo e é importante passar, mas tão importante quanto é ter essa consciência também da gente estar conectado com uma energia maior, tá? Nós escolhemos o nome guia, inclusive foi uma das conversas que a gente teve no Mastermind do ano passado. Eu lembro que a Yara estava lá e outras pessoas, mas qual o nome ser usado? Então, para diferenciar de facilitador, né? Porque o facilitador de um jogo de tabuleiro no Miracle Choice, eu posso dizer, é um estado, é uma categoria, ou é um nível muito mais profundo, né? Bem profundo, vocês estão em contato, vocês aprendem e facilitam a ferramenta mesmo completa, o jogo completo. Então, ele vai mais a fundo. Para quem já usa o jogo de bolso, sabe que, apesar de ser tão rico quanto o jogo de tabuleiro, traz uma outra qualidade. Então, a gente tem cuidado de não chamar a pessoa que está guiando, conduzindo o jogo de bolso também de facilitador. Então, para essa nomenclatura trazer a diferenciação, a gente, então, escolheu o nome guia, né, que está guiando, que é um condutor do jogo. E como no jogo de tabuleiro, ele nada mais é que um condutor do reflexo ali que o jogo está servindo para outra pessoa, né, da sabedoria que a outra pessoa já tem. Então, assim, eu estou passando isso para vocês porque é o que a gente traz como intenção, como um treinador de guias, né? A gente está passando isso para os guias. Ok. Aqui é uma introdução, tá? Eu não vou ler mais aqui. Eu vou passar já para a parte mais prática. O que vocês têm como material de apoio para dar o treinamento, né? Vou abrir a caixinha e aposto que não está aqui. Não está aqui, mas tudo bem. Vocês vão saber do que eu estou falando. Aquele folhetinho que vem dentro da caixinha do jogo de bolso é o que a gente chama agora de instruções simples do jogo, né? Então, você tem aquele folhetinho
Existe um manual para guias do jogo de bolso, que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão receber também o arquivo. Então, o manual para guias tem tudo que eles precisam para entender o que significa ser um guia e para entender a parte prática também, seguir. É como se fosse um manual que vocês recebem no treinamento, que depois vira um amigo de vocês. É um manual para os guias menor com... Não é esse, Yara. Você tirou para saber se é esse aí? Esse que a Yara tirou agora, ele nem vem mais no jogo de tabuleiro, então eu nem vou mostrar. É um outro manual, é um manual só do jogo de bolso, tá bom? E essas diretrizes, né, que a gente vai estar cobrindo aqui hoje e vocês vão receber depois, é um material de apoio para vocês saberem como conduzir, o que fazer em cada sessão, e os slides do treinamento. Então, no treinamento online, e tanto no online como no presencial, a gente tem os slides de apoio para vocês poderem usar. Então, tanto online como presencial, tem... Bom, no online você compartilha na tela. No presencial, você compartilha numa tela, num telão, numa parede, numa TV, enfim, como vocês preferirem. Ou, se for num grupo pequenininho, no computador, mas eu acho que fica um pouco pequeno demais, tá bom? Então, aqui diz, os slides são um resumo e um aprofundamento do material que está no manual. Então, são mais assim, os pontos mais principais, os principais pontos estão ali no slide para ajudar vocês, e até eu, né, quando eu estou dando treinamento, a lembrar do foco daquele assunto, mas está mais em detalhe no manual que a pessoa recebe. Então, aqui, o que o participante recebe? Ele recebe o manual. Se ele está fazendo o treinamento presencial, ele recebe um manual impresso, né? Que é o próprio facilitador que organiza, ele imprime, ele recebe o arquivo, ele imprime o quantos manuais ele precisa. Se ele está fazendo um treinamento online, ele está dando um online, aqui pelo Zoom, ou por outra plataforma, ele vai usar, então, o manual digital, que é um PDF. A gente deixou assim, tudo que é feito online é digital. Então, o certificado vai ser digital e o manual também vai ser digital. Se por acaso a pessoa prefere, quer, eu sempre dou a opção de ter o arquivo para ela imprimir, ter a versão imprimida que é diferente a distribuição, a gente manda também, não tem problema nenhum. Esses 3 PDFs para download aqui, na verdade, a gente precisa tirar, senão não tem mais. Eram PDFs que a gente enviava depois de cada sessão, só com o que era dado naquela sessão, na versão online. Mas, na verdade, era uma repetição. Eu tinha no manual, mas a gente achava que no começo, em vez de dar o manual inteiro para a pessoa, de uma vez, e ela talvez ficar com muita informação, a gente ia passando aos pouquinhos por semana. Aí, com o começo, a gente começou a dar, assim, a Juliana, a Claudinha e outras pessoas, eu não me lembro se eu falei com a Rafael sobre isso, a gente percebeu que não tinha problema, né? E que ele já dá o manual completo logo na primeira sessão, só explicando que a pessoa não precisa lá e ler tudo e decorar tudo na primeira ou depois da primeira sessão, era tranquilo. A gente não usa mais o PDF, mas envia já o manual depois da primeira sessão. Bom? Manual, aqui está como material complementar. O que existe, que vocês, espero que todas tenham recebido, é o kit Como Guiar Jogos Online. Esse kit foi inspirado por uma aula que a Heloísa Scarantino, que é uma facilitadora lá da primeira turma, ela deu uma vez, porque ela que começou a explorar jogos online, na verdade. Ninguém fazia, nem a gente fazia, e ela até tinha uma resistência em relação a jogos online, a forma não ia dar certo, ia ser a mesma coisa, e ela virou uma mestra dos jogos online. Então, ela ajudou a gente muito com como ela fazia, como é que fazia no Zoom e tal, tamanho do grupo, e a gente montou, então, um material que é
que vocês têm, manual e o vídeo mostrando como fazer uma sessão online, como guiar, ou como no caso de vocês, facilitar o jogo para orientação da pessoa. A gente chama de material complementar porque isso aqui não está no pacote do treinamento que a pessoa compra. Então, ela vai, eu já vou falar daqui a pouco do preço, vai comprar o treinamento, mas como não é, a gente deixou assim porque a gente acha que não é todo mundo que quer, ou todo mundo que gostaria de usar, ou vai usar, então a gente resolveu deixar isso como um kit à parte, que a pessoa compra depois se ela quiser. Então, ela recebe o kit, que é o vídeo e é o manual, ela recebe as cartas digitais do jogo de bolso e é isso que ela recebe. Quando eu falo aqui manual online, é um manual, não aquele manual que a gente falou no começo, para o guia saber como guiar. É um manual de como guiar jogos online, que é mais detalhado do que o vídeo. O vídeo é um resumo. Tá. E aqui, slides de introdução a serem apresentadas no jogo online. Por quê? Porque a coisa vai se espalhando, né? Então, a gente está passando para você material, vocês têm um contato super próximo e íntimo com o Miracle Choice. Mas conforme isso vai se passando, então, os guias se formam, aí eles vão jogar jogo com outras pessoas, a gente achou que ia ser bacana manter uma... não uniformidade, mas manter puxa, me fugiu a palavra de novo. Um contexto que não se dilua tanto. Oi? É um padrão? Um padrão. É um padrão, mas eu acho que é mais também, além de padrão, também um conteúdo. Então, que o conteúdo não se dilua quando chega lá na Maria, que mora em Cuiabá e vai jogar. O que é mesmo esse Miracle Choice, mas da onde que vem e tal. Então, para ter como apoio, tem esses slides de introdução que a pessoa recebe. Então, ela vai estar jogando com pessoas que nunca ouviram falar, não sabem o que é, e ela tem para ajudar a explicar. Então, não precisa lembrar tudo de cabeça. São os mesmos slides que a gente usa e vocês vão usar para dar o treinamento. Não são todos, são só os de introdução. Ok. Alguma pergunta está aqui? Pode falar, Lu. Isso que tu está falando é aquela parte que introduz da onde veio o jogo, que introduz a história dele? Ele mesmo. Você já viu? É que como eu fiz ano passado, na verdade eu tenho essas informações, é isso que eu queria saber, é aqueles slides todos que acabaram tem na sequência. Bem bom, bem importante, porque para mim, né, para as pessoas que a gente vai querendo que tenham, elas começam já a comentar da onde veio, qual é a base, que tipo de, né, que eu acho importante. Eu gosto de dar sempre essas informações. Eu estava até um pouquinho antes de começar, eu estava falando com uma amiga minha explicando, dizendo, eu vou querer fazer agora e tal, resolvi, enfim, realmente foi tudo bem agora, depois das 9h30. E ela disse, mas sobre o que é? Está baseado em quê? Então, eu acho bem importante a gente ter essas informações, sim, para repassar, até para que as pessoas possam ver da importância que ele tem, da seriedade que tem, que não é uma coisa fútil, entende? Eu acho bem importante a gente, esses cuidados, e de certa forma ter esses padrões, sim, na minha percepção. Né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter com o próprio jogo, porque daqui a pouco realmente daqui a pouco não, ele já é uma identidade, né? Uma entidade também própria. Então, acho que a gente tem que ter esses cuidados, na minha percepção. Eu acho que quando eu vou fazer alguma coisa, qualquer tipo de ferramenta do jogo, eu quero saber, né? Mas da onde ele veio, qual é a base, para mim saber onde é que eu estou entrando, né? Então, acho bem importante. Não, sem dúvida, eu acho também. E além de servir como um apoio mesmo, porque às vezes até eu, quando eu estou falando, eu esqueço de falar de alguma coisa, de um ponto, e para a pessoa que não conhece, faz diferença, com certeza. Ok, podemos continuar? Mais alguma pergunta?
Vamos lá, continuando. Eu tirei aqui porque estava congelando, então eu dei um tempo com o slide. Ok, então, só para deixar bem claro, né, mas acho que todo mundo aqui sabe, com certeza, quais são as diferenças entre o jogo de tabuleiro e o jogo de bolso, porque vocês vão estar treinando as pessoas no jogo de bolso, e eu não vou colocar, não vou explicar aqui, mas está ali para vocês precisarem, como é que fala, revisar, mas está também no material que eu vou mostrar, que é os slides, quando vocês estão dando treinamento. Então, é bem fácil de não esquecer dos pontos. Porque, apesar de estar dando um treinamento para o jogo de bolso, a gente precisa dar uma referência. Então, o jogo de bolso vem do tabuleiro, e qual a diferença entre os dois, e a gente vai estar falando aqui do jogo de bolso hoje. Né? A pessoa precisa entender que talvez ela já tenha jogado de tabuleiro, porque talvez ela vá querer saber, ou vai jogar um dia, ou sei lá o quê, e é importante que ela saiba, não é nem interessante, mas é importante que ela saiba. Aqui tem um resumo, tá bom? Das diferenças dos dois jogos. Acho que congelou de novo, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Ok, então eu vou passar aqui dessas diferenças, que acho que não precisa. Agora, só essa nota aqui, nota sobre as regras do jogo de bolso. Embora as regras que acompanham a caixa do jogo de bolso sejam sucintas, que é aquele folhetinho pequenininho, é importante estar familiarizado com elas, porque parece, é muito simples e tal, mas a primeira sessão, por exemplo, do treinamento é em cima só daquelas instruções, então é importante que vocês se familiarizem, quem não tem jogado ou quem não lembra, quais são as regras básicas do jogo de bolso. Aí vão existir o quê? As regras avançadas, que foram criadas para esse treinamento e para que leve a pessoa a se aprofundar com o jogo de bolso, que a ideia de quem faz o treinamento é se aprofundar, saber mais, poder usar de uma maneira um pouco mais profunda o jogo de bolso. Essas regras estão no manual, vocês vão aprender, super simples, não tem que dizer, não é nada demais, mas é uma coisa ou outra que a gente adicionou. E as regras avançadas no manual são uma maneira diferente de explicar o jogo, dividindo em 3 rodadas e acrescentando uma 4ª rodada. Então, é o que está no manualzinho simples, com um pouco mais de tempero ali e informação, elas viram as regras avançadas, tá bom? Está tudo no manual. O acordo de confidencialidade que vocês aprendem no treinamento também, ele foi reduzido um pouquinho e foi criada uma nova meditação, também mais curta, mais sucinta, acompanhando a característica do jogo de bolso. Que o jogo de bolso, ele é um resumo, de alguma maneira, do jogo de tabuleiro. Ele ou ele pode ser mais simples de se jogar, e ele tem uma personalidade, assim, um pouco mais, talvez, informal, solta, do que o jogo de tabuleiro, né? Na experiência que as pessoas têm com ele, mas também na proposta que ele traz. Então, seguindo tudo isso, a meditação também foi simplificada. Ok, agora aqui falando das sessões em si. Primeiro a gente vai falar do treinamento online, que acontece em 4 sessões de 2 horas cada, com a carga horária total de 8 horas, igualzinho presencial, só que dividido em 4 sessões, porque para fazer online, a gente acha que 2 horas é um tempo bom, que daí não cansa, que as pessoas podem se comprometer, então ele é dividido em 4 sessões. Para ser 8 horas, a gente acha que é difícil de conseguir as pessoas se comprometerem. É muita informação de uma vez só, eu acho, virtualmente. E, enfim, é assim. E também porque tem pessoas que não têm o dia inteiro, né? Elas até moram em São Paulo, por exemplo, mas escolhem fazer online, porque para elas é melhor para o dia a dia delas, então não tem fim de semana para ir no treinamento. Então, para esse tipo de perfil,
o treinamento online é legal também, tá bom? Então, aqui é como referência. São 4 módulos, 4 sessões. No primeiro módulo, a gente colocou como referência que 70% é teoria e 30% é prática. Então, todos os módulos têm teoria e tem prática. Vai ter, as pessoas vão estar praticando o jogo, guiar e conduzir o jogo. O primeiro módulo é o que mais tem informação e mais conteúdo, por isso é aí que tem 70%. Depois começa a ficar no módulo 2, meio a meio, né? Então é importante sempre a prática vai crescer. Então, no módulo 3, eu diria que talvez seja até um pouco de menos de teoria, aí a Rafaela até pode dizer depois qual é a experiência dela agora. E no módulo 4, com certeza, tem menos teoria e vamos praticar. Então, conforme vai acontecendo as sessões, as pessoas vão se familiarizando, se sentindo à vontade e podendo praticar o jogo. Sempre com a supervisão de vocês. Vocês vão estar observando, vão estar dando feedback sobre a maneira como elas estão conduzindo o guiando, tá? Que seja super construtivo e é bem rico. Eu adoro essa parte, acho bem legal. E as pessoas também comentam que é muito bacana poder estar fazendo, poder ter o feedback na hora, comentários, ver a reação da outra pessoa, como é que foi. Mais ou menos como a gente tem o treinamento numa versão mais enxuta. Tá bom? Rafaela, você quer falar alguma coisa dessa parte, da parte de teoria? Você que já tem experiência? Eu acho que por enquanto é tranquilo, né? Vamos deixar seguir aí, se eu tiver alguma contribuição, eu vou falando. Mas é isso, vamos seguindo. Tá bom, então vamos seguindo. Vamos voltar lá. Ô, Kátia. Oi? Oi. Eu fiquei em dúvida como, por exemplo, no presencial, colocar as pessoas para treinar e a gente observar, eu entendi. Mas como seria isso aqui no Zoom, no online? Eu não consegui entender como fazer isso. Como é que as pessoas iam treinar a facilitação online? Ok. Então, até nem sei se essa parte aqui tem um pouquinho nas diretrizes, mas no online acontece assim. Você fala, você dá teoria, você compartilha os slides e tal. Agora, acabou a parte de conteúdo, vamos fazer a prática. Então, a prática, vamos supor que tem esse grupo aqui e eu estou dando treinamento para vocês. Agora, a Cris vai ser guia, a Renata vai jogar e a Rafaela vai ser observadora. A gente faz as rodadas, né? Cada uma rodada, dependendo do tempo e do dia que for. Acabou, aí troca, você vai ser observadora, a Rafaela vai jogar e assim vai, entendeu? E você, como treinadora, fica só observando. Depois de cada rodada, você para e faz os seus comentários. Tá? No caso, as pessoas têm o jogo. Na primeira sessão não é necessário, vocês vão entender por quê daqui a pouco, porque elas não guiam ainda na primeira sessão, elas observam o jogo acontecer. Mas aí elas podem, tanto depois na prática, estar usando o jogo delas, mas às vezes o que eu faço, se elas preferem, até para elas não se atrapalharem muito, eu também projeto as cartas que estão saindo na tela, para todo mundo acompanhar, para não ter que ficar todo mundo pegando o jogo, tirando, vendo qual é a carta que saiu, entendeu? É assim que acontece a prática. Tá. Bom? Então, continuamos. Kátia, isso é legal de você comentar quando é um número maior de pessoas, porque as 2 turmas que eu fiz eram só 2 pessoas. E aí a parte prática foi super fluida, porque dá tempo, né, de fazer um facilitando para o outro. No mesmo módulo, dá tempo de fazer um jogo praticamente completo, né? Eu dou tipo 10 minutos para cada um jogar e o outro facilitar, e depois eu dou um feedback e funciona super bem. Agora, quando tem mais gente, acho que funciona melhor essa coisa de projetar mesmo, para todo mundo ficar na mesma página, senão dá muita confusão, cada um com sua caixinha, né, de jogo. Exato.
Então, assim, já que a Rafa falou, eu vou falar aqui brevemente. A gente tem inscrito nas diretrizes, mas o número mínimo de participantes é 2. Exatamente por isso, porque é importante ter a prática e que a prática não seja com o treinador, porque existe uma diferença, né, em estar fazendo uma prática e alguém comentar de fora, do que estar só você ali e o treinador. Para algumas pessoas isso é até meio esqueci. Intimida a pessoa, ela fica, nossa, não foi como assim, eu vou guiar você. Então, é importante, no mínimo, 2 pessoas. E no máximo, a gente indica 4 online. Por causa, eu até vou checar isso, porque alguém me falou, não lembro se foi a Juliana, acho que não é mais assim, não sei se a Rafa sabe. Isso veio lá da Heloísa, quando ela começou a fazer jogos online. Que no Zoom você consegue visualizar só 4 pessoas. E assim, você pode ter uma reunião com 20, 30, mas que fiquem sempre as mesmas pessoas sendo visualizadas, quando está compartilhando tela e tudo mais, são só 4. E também pelo tempo, porque 2 horas para você dar conteúdo e ter prática com qualidade para todo mundo, não dá para ter muito mais do que isso. E aí perde a qualidade. E para a gente é muito importante ter esse 1 a 1, ter o feedback e ficar uma coisa bem sólida mesmo. Tá bom? Tem uma coisa do Zoom, por exemplo, aqui a gente está em 7 pessoas. Eu não sei como que vocês estão visualizando a tela, mas quando você vai no Speaker View, você consegue ver todo mundo na mesma tela, né? Até 9 pessoas eu consigo ver bem as expressões de cada uma. Mas quando a gente participa de uma reunião muito grande, ficam os quadradinhos muito pequenininhos. Aí você já perde essa coisa da expressividade mesmo. Acho que talvez seja nesse aspecto, né, que a Heloísa fez no treinamento naquela época. Também, porque De falar que Exato. Você está observando as expressões, a expressão corporal de quando a pessoa ou está facilitando, ou guiando, ou a outra. Então, tudo isso a gente está observando durante o treinamento para poder, enfim, poder sentir o que está acontecendo, poder ajudar de alguma maneira, ou apreciar. E acho que ela quis dizer no quando compartilha a tela, aí ficam os quadradinhos pequenininhos do lado ali, né, dos participantes. Uhum. Acho que é nessa hora que talvez ela fala que só aparecem 4 pessoas. É verdade, é verdade. É isso aí. Ok, maravilha. Foi bem importante isso aí. Então, aqui, vamos continuar. Nós indicamos o Zoom porque nós usamos o Zoom e eu acho que funciona super bem. E a maneira que a gente está ensinando no manual e tudo mais é pelo Zoom. Se alguém tem alguma outra plataforma que funcione e que queira usar, podem ficar à vontade também, ok? Então, aqui eu já falei do número máximo de participantes. Se mudar alguma coisa, se acontecer, a gente conversa, mas eu acho que por enquanto é isso. O tamanho mínimo, 2 pessoas, já falei, tarará, ok. Eu já falei, o jogo físico não necessariamente precisa estar presente no primeiro, porque o que acontece, às vezes, a gente achou que é à tarde, não todo mundo com o jogo desde a primeira sessão. E pessoas que aparecem na última hora, quarta-feira, o treinamento vai começar sábado, e, eu quero fazer. Não dá tempo, porque a pessoa tem que pedir pelo correio até mandar e tal. E não é só por isso, porque na primeira sessão ela não guia, ela só observa. Claro, se tem já o jogo ali, ela já tem, já está olhando as cartas, já está entendendo assim, de uma maneira mais ali, íntima o que a gente está falando, mas não é essencial. Então, isso não é uma limitação para a pessoa poder participar da primeira sessão online. Quando é presencial, é diferente. Vocês podem ter o jogo com vocês, como facilitadores, podem revender o jogo e podem estar revendendo ali na hora, quando não tiver ainda. Ok? No treinamento online, a gente recomenda o intervalo de uma semana entre as sessões. Para quê? Para que possa ter tempo das pessoas praticarem um pouco, ou
assimilarem. Se bem que, assim, o treinamento presencial é feito todo num dia, né? Mas ele é mais, como são 8 horas direto, é uma coisa um pouco mais, não intensa, mas tá tudo ali. Então é um pouco diferente. E pelo que eu falei também do perfil, a pessoa, na minha experiência, que faz online 2 horas por semana, é muito difícil conseguir um outro horário que todo mundo consiga, que seja menos de uma semana de intervalo. O que pode acontecer é, quando é um grupo pequeno, como 2 pessoas, já teve esse questionamento. Ah, então, a gente pode, então, fazer mais rápido e deixar 3, 4 dias de intervalo? Eu falei, pode, se você conseguir conciliar com as pessoas, pode. Eu acho que nem aconteceu, mas é uma possibilidade, se bem que o que a Rafaela falou é verdade, não é que é verdade, mas tem ponto, mesmo com 2 pessoas, você não vai ter menos tempo, né? Você não vai ter uma sessão mais rápida. Esse foi um questionamento também, a Juliana, não me lembro. Será que a gente vai fazer uma sessão menor e tal? Mas é quase que impossível, porque o conteúdo toma o mesmo tempo. Você está apresentando, seja para 2 pessoas ou para 4 pessoas, ou para quantos forem no presencial também. E a parte da prática é um processo, então não dá para a gente dizer que só porque vai ter 2 pessoas vai demorar menos. E os intervalos entre as sessões é uma opção, mas a gente acha que eu acho que é bem difícil acontecer de ser mais rápido, mas, enfim, é flexível, a gente pode dizer quando acontecer. Como é que foi para você, Rafa? Você fez com 2 pessoas, mas teve uma semana de intervalo. Eu estou fazendo uma vez por semana. E já aconteceu de não dar certo naquele dia para uma das pessoas, aí a gente remarca, uma certa flexibilidade. Ou, por exemplo, essa minha segunda dupla, uma delas não conseguiu praticar de uma semana para outra, aí eu achei melhor também remarcar, porque para o último módulo é só prática, então fica muito mais rico se a pessoa conseguiu ter a oportunidade de praticar bastante. Aí vem mais perguntas, mais questões, fica bem mais viva a sessão, né? O módulo. Mas o tempo é o mesmo, é 8 horas de treinamento, seja para 2, 4, 8, seja lá quantas pessoas forem. Porque é isso, tem a parte do conteúdo, tem a parte da prática. Aí eu sinto que o tempo é deles, né? O tempo é deles e a gente ali tá para servi-los naquele tempo que foi contratado. Então, às vezes dá para aprofundar um pouco mais, tirar um pouco mais de dúvida quando é menos gente, mas eu não sinto que isso diminui o tempo. E para terminar a formação também acho que não. Depende muito de como que a gente leva, mas precisa ter esse tempo de prática. Se não tiver a prática, eu sinto que perde bastante o treinamento. Ah, com certeza. Super importante a prática. E tem, assim, na minha experiência dos treinamentos que eu dei, foram, não todos, mas a maioria online, tem as pessoas que falam, eu vou poder nesse dia, tudo bem assistir a reprise? Não é tudo bem, porque tem a parte prática. E ali o prático na hora, o feedback na hora, não é a mesma coisa. Então, isso é bom deixar claro desde o começo. Eu tive não foi uma pessoa só que não vou poder, será que não apareceu depois? Então, teve que ter um jogo de cintura com ela, mas é bom deixar bem claro desde o começo, que é importante sim estar presente para todas as pessoas. Ô, Kátia, você acha viável fazer esse treinamento presencial em 2 sessões de 4 horas? É viável. Agora não me lembro quem me perguntou isso também como uma possibilidade. Talvez foi a Sônia, não lembro. Não lembro. A Sônia está aqui ainda ou ela não está mais? Não. Nunca aconteceu, mas eu acho que é viável. Eu só sugeriria que não tivesse um intervalo tão grande entre os dias. Não, pensei assim, na mesma semana, uma terça e uma sexta, porque eu quero fazer esse treinamento. Eu acho que é. Eu acho que é possível e até seria legal a gente saber depois como é que funcionou. Deixa eu ver se a Renata volta, porque ela congelou.
Yara, você está com a mãozinha levantada aí. Você pode tirar a sua mãozinha? Eu vou tirar aqui, pronto, tirei. Vamos ver o que aconteceu com a Renata. Ela voltou. Oi, Renata, você voltou? Duas Renatas agora. Oi, é. Então, aí eu penso fazer esse treinamento, então eu ofereci a princípio sábado, que é um dia que eu posso 8 horas seguidas, mas as pessoas preferiram um dia de semana. E aí eu pensei em dar 2 noites, 4 horas, de 6 às 10, de 5 às 9 um dia e 5 às 9 outro. E a minha dúvida é quanto tempo chegaria o jogo aqui no Rio para eu planejar meu treinamento. Eu já tenho a turma. Ah, Eu tá. só preciso ter o jogo físico. Que dia que chegaria para eu marcar o treinamento? Então você faz assim, primeiro eu acho que sim, dá para fazer em 2 sessões e legal, porque é bem divididinho por módulo, aí você tá módulo 1 e 2, depois 3 e 4. E eu peço que você veja com a Juliana. Veja com a Juliana que ela sabe direitinho o tempo para cada lugar do Brasil, porque ela tem uma tabela do correio e tal. Mas eu sei que se for por Sedex, é tipo 3, 5 dias. A gente mandou um para uma pessoa que está fazendo treinamento, ela queria receber rapidinho. Se for PAC, demora mais. Aí demora mais. Tá bom? Então tá, então vamos continuar. Então agora, deixa eu fazer uma coisa aqui. Treinamento online. Então tá, a gente falou do treinamento online. Então tá, organizaram, tem lá um grupo, vão fazer o treinamento. Então, antes de começar, a gente indica que vocês organizem um grupo no WhatsApp, mais um grupo no WhatsApp, mas só para ter como contato com as pessoas durante aquele período do treinamento. Lógico que se for presencial, não precisa, tá? Mas online tem 4 semanas, e tudo. Coisas práticas, não posso esse dia, vamos remarcar, ou sei lá, o que for, ou para tirar dúvidas, fazer comentário, o que for, compartilhar alguma coisa. Tem um grupinho, depois tira. Na verdade, eu mantenho um grupo, só tiro as pessoas e acrescento as novas, cada grupo que tem. Então, aqui entra o meu grupo de treinamento online, o grupo de post, tá bom? Quando a gente usa o Zoom, eu recomendo, você pode criar no Zoom uma reunião recorrente, que o link vai sempre o mesmo, para aquele grupo, aquele horário, aquele dia. Você não precisa ficar gerando um link toda vez. E as pessoas vão ter sempre o mesmo link para as sessões, para as 4 sessões. Tá bom? Quando for, lógico, na mesma hora, no mesmo dia da semana. Mesmo assim, usando o WhatsApp, ou às vezes o e-mail, lembrar as pessoas. Olha, amanhã eu costumo um dia antes lembrar as pessoas que vai ter sessão, mando o link de novo, porque você quer colocar o link, enfim, a gente está ali para poder fazer a coisa correr da melhor maneira possível. A versão digital do manual do guia de jogo de bolso, isso aqui a gente precisa revisar, porque eu estou dizendo aqui que a versão digital do manual do guia do jogo de bolso, que é o manual deles, a gente diz para ser enviado imediatamente após o módulo 3, para que os participantes possam usá-lo e fazer perguntas sobre ele durante o módulo 4. Como eu falei, a gente mudou um pouco isso, mas não existe uma regra. Eu não sei como se a Rafaela seguiu aqui ao pé da letra. Então, existe uma regra de que, não, tem que segurar o módulo 3. Eu me senti à vontade em já, depois do primeiro módulo, enviar as pessoas irem olhando, até porque, conforme elas estão jogando entre uma semana e outra, elas podem voltar aí a referência que já foi ensinado. O que acontece é que eu até falo, olha, não queiram ou não precisam sair lá para os tópicos que não forem cobertos ainda, tentar fazer, pode até tentar, mas não existe essa necessidade. O que você fez, Rafa? Você seguiu ao pé da letra aqui? Eu enviei
o manual entre o primeiro e o segundo módulo na semana, né? E aí, mas eu falo para eles que se eles quiserem ler, podem ler, mas não precisam ler, que a gente vai passar por todas aquelas informações durante o treinamento, e que se tiverem qualquer dúvida também, só voltar para perguntar, mas eu mando já logo depois do primeiro módulo. Isso, é legal. Acho que então é isso aí. A gente vai mudar aqui, mas por enquanto vocês, né, reconsiderem essa informação que não precisa ser assim com essa rigidez, tá bom? Antes de começar a sessão, lembrar, talvez por um lembrete, de gravar as sessões, para que vocês possam depois enviar a reprise para os participantes. Tem gente que gosta de novo, de tirar dúvida, de ver a facilitação acontecendo. Então, lembre de gravar. Só também lembre de sempre avisar antes de estar começando a gravar, né? Porque você compartilhar, olha, está gravando, isso aqui fica só aqui no grupo. Nós, como treinadores do Miracle Choice, a gente não guarda essas gravações, então elas depois são apagadas, mas fica como conteúdo aqui só para esse grupo. Então, se está aqui, mantido em sigilo, porque, enfim, tem pessoas que compartilham experiências e tudo mais, mas é importante colocar já no comecinho que a gravação só vai ser gravada, mas para uso só deles, tá bom? Para uso público. No último módulo, avise sobre o certificado digital e pergunte aos participantes o nome que eles gostariam de que tivesse no certificado. Por quê? Vocês vão ver, o certificado ele é uma versão de PPT que vocês vão receber, e para os treinamentos online, vocês então podem preencher o nome da pessoa e enviar para eles esse certificado. Então, vocês já perguntam antes, para daí ter prontinho para enviar depois da última sessão. Importante, né? Lógico, a gente põe aqui, mas enviar o certificado apenas só depois realmente a pessoa ter feito 4 módulos. Porque tem uma pessoa, inclusive, que fez comigo, até hoje a gente não conseguiu repor as sessões que ela faltou em 2, na última hora, falou, não posso, não vou estar lá, e ela ficou pendente. Então, assim, ela, no meu ver, ela não está certificada, porque ela não teve conteúdo explicado, ela não teve a prática. Então, a pessoa tem que ter isso, para então realmente ter certificado e a gente saber que ela está apta a conduzir jogo, né? Assim como vocês passam por um treinamento também. Esse é um treinamento muito mais curto, mas é importante ela ser observada, ela ter o feedback de vocês, tá bom? Agora aqui, detalhadamente, o que acontece em cada módulo. Que foi um pouco que a Renata perguntou. Isso aqui, a gente está falando do cada módulo, então, referente ao treinamento online. Mas ele é praticamente a mesma coisa do que acontece no treinamento presencial, com alguns ajustes, obviamente, porque tem o dia inteiro, aí tem o horário do break e tal, mas é bem parecido, tá? Então, aqui a gente, né, eu não vou ler tudinho, porque eu acho que aí está bem explicado, mas vou passar pelos tópicos, que é fazer uma apresentação, né, para eles se presentes, para conhecerem, não tomar muito tempo com isso, mas pelo menos para saber quem é ali. E vocês se apresentam também. Apresentar o Miracle Choice, falar um pouco, vão ter os slides para poder fazer essa introdução. Explicar a origem do jogo de bolso, que é o jogo de tabuleiro, de onde vem e tudo mais, que era o que a gente estava falando. Explicar a origem do treinamento, de onde surgiu o treinamento, né? Do treinamento para guias. Explicar a diferença entre os 2 jogos e explicar, começa essa última parte de explicação, a preparação para o jogo. Parece muito simples, mas é isso que eu falei. Essa sessão é passar os básicos devagarinho para a pessoa, porque parece que é muito simples, talvez para vocês que conheçam o jogo de tabuleiro, é simples, mas é incrível quando a gente está explicando as regrinhas básicas que está ali na caixinha. Muita gente precisa de mais explicação.
Não é tão básico como a gente pensa que é. Então, é muito importante ir passo a passo ali. E tem Isso é muito verdade. Não é? É incrível mesmo. Tem que passar como. E mesmo assim, a pessoa que já tem o jogo, às vezes até já teve experiência, mas na hora de entender. E é engraçado, quando a gente vai fazer a primeira prática, eles guiando. Aí que a gente vê, né, os furos que tem, assim, porque mesmo explicando passo a passo no primeiro módulo, na hora de fazer, o bicho pega mesmo, né? Aí esqueceu de pegar a meditação, não distribuiu as cartas direito, não pede para a pessoa ler 2 vezes. É bem engraçado, né? Como na prática é que vem as dúvidas mesmo. Exatamente. É super importante ir bem devagarzinho. E como eu falei, no primeiro módulo é bastante informação, mas já aviso isso antes. Porque eu acho que é bastante, né? E os slides ajudam demais, assim, porque quando a gente vê aqui no PDF, pelo menos a minha experiência foi assim, eu li e falei, meu Deus, né, quanta coisa para explicar, como que eu vou lembrar de tudo isso? Nos slides ali do módulo 1, vai seguindo essa sequência, né? Então é um super material de apoio. A gente vai passando e vai relembrando ali o que precisa fazer. Então, fazendo um mini preparo ali antes de cada módulo, lendo isso, né, para ficar bem internalizado, qual é o papel daquele módulo, o que eu preciso passar de informação. E passando pelos slides, super flui, assim. Ainda mais que todos os facilitadores já têm alguma prática, né, de treinamento ou de lidar com grupos de pessoas. Então, esse preparo, sim, para mim faz bastante diferença. Antes do módulo, dar uma lida de novo no material e aí vai bem mais segura para a sessão. Ótimo que você falou agora, bem isso, Rafa. É bem mais fácil que parece, mas é importante, antes das sessões, ter um tempo de preparação. Falar, então, como é que é, quais são os tópicos, ver os slides, que aí quando a gente vê os slides, nossa, pronto, né? É só ver os slides. E claro, a gente fala aqui no final das diretrizes, ler todo o manualzinho antes de começar a dar o treinamento, né? Isso aí até eu faço, às vezes leio de novo, porque a gente esquece, passa a coisa fácil, né? Não é que passa assim batido, mas a gente, como tem mais experiência com o jogo, acha que, então, tá assim já embutido, mas não é para quem nunca viu, nunca jogou, nunca teve acesso ou contato. É importante passar tudo mastigadinho, né? Eu uso bastante também o manual durante os treinamentos. Acho que é bem importante passar por aqueles tópicos. A gente fica assim, entre as diretrizes, os slides e o manual. É o nosso apoio, né? Eu fico o tempo todo ali com os 3 bem na minha mão, assim, bem próximos. Eu também fico. Não, eu acabo esquecendo de alguma coisa, né? Bom, depois que deu as instruções simples do jogo, né, que a primeira sessão é tudo básico, vamos fazer uma prática, e a prática aqui é onde acontece o jogo, vocês, treinadores, vão guiar, vão facilitar esse jogo, e eles apenas, ou elas, observam, né? Lógico que se quiser anotar alguma coisa, depois tirar dúvida, mas é um primeiro contato com a facilitação, a condução do jogo de bolso, e não já jogar na fogueira, né? Olha, vão guiar, porque eles acabaram de ter os básicos e vão observar. Isso para muita gente, eu acho que para a maioria, é bem isso, só observar, tanto como é feito, como a reação das pessoas, como um observador. E ter experiência de guiar também, tá bom? Então, aqui vocês, na primeira sessão, vocês que guiam, e as pessoas só jogam, né, e observam. Como eu falei, 70% de teoria, 30% de prática. Então, é importante que vocês tenham com vocês alguma coisa, um timer, vocês tenham a noção do tempo e da hora que está passando, para ter sempre a prática e um tempo bom para a prática no final. Porque eu já perdi na teoria, fui me empolgo, mas falar e tive que espremer um pouquinho a prática. Então, é importante a gente ter essa noção, porque a prática é tão importante quanto. Bom? Quando acabou aqui, essa final da primeira sessão, a gente dá aí que a gente chama de lição de casa, mas para as pessoas
realmente para encorajá-las a praticar durante uma sessão e outra. Nem que seja com o vizinho, com a empregada, com quem for, não está sendo nada oficial, né? Algo bem tranquilo, e para poderem anotar dúvida, anotar alguma dificuldade, ou algum insight incrível que aconteceu, ou uma reação, o que acontecer, traz para o grupo na semana que vem para poder tirar dúvidas, discutir, compartilhar, ou até no grupo do WhatsApp. Alguma dúvida sobre o módulo 1? Não? Eu vou fazer o seguinte, antes de ir para o módulo 2, o que eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar os slides aqui, só para vocês verem disso que eu acabei de falar que acontece no módulo 1, quais são os slides, tá? Não é esse, peraí, um minutinho, gente. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Essa a gente joga aquele jeito que você jogou como facilitadora com a gente, né? Jogando meio que didaticamente, né? Jogando de uma forma bem corretinha e depois abrindo para dúvidas por que a gente agiu assim, por que agiu assado, né? Foi importante. Jogo real, mas de intenção didática. Isso. Para ouvir, exatamente, para existir uma interação também, não só que eles só observam e ficam quietos, mas exatamente, foi bom você perguntar e falar, inclusive depois, se vocês quiserem tirar dúvida, fazer comentário, entender o que estava acontecendo, é para isso. Ou vocês pontuarem, né? Falar, Lê, você viu que aconteceu isso? Aí eu fiz isso, foi por causa de, ela tirou uma carta de milagre, aí a gente fez assim, então é bem didático mesmo, pode parar para explicar. Tá? Ok, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver o que aconteceu. Perdi o meu slide aqui. Ok, lindo. Mais alguma pergunta? Tá todo mundo bem aí? Não vai demorar muito mais, tá? Essa parte foi a mais demorada para poder passar tudo isso aí para vocês. Ok, agora eu achei o meu. Eu precisava achar e vou compartilhar com vocês. Está todo mundo vendo aqui? Sim? Tá. Então, aqui começa os slides dos módulos, tá? Ele tem uma versão que são todos juntos e uma versão que são por módulo. O que está tudo junto, tudo corrido num documento só, eu uso no presencial. E o separado, bem que eu uso isso no online também, o separado para quem quer só por sessão e apresentar separadamente, mas é só seguir a sequência, tá bom? Então, aqui, o módulo 1. A apresentação do jogo. Então, não vou demorar muito, assim, é só para mostrar para vocês qual é o material que tem no slide, que é tudo que eu falei agora que acontece no módulo 1, tá? Então, a apresentação do School Choice está um pouco desatualizado, mas tudo bem. A gente chega lá, que agora já tem muito mais facilitadores, já tem 6 idiomas aqui, mas é para mostrar onde nasceu, aqui no vermelhinho, para onde ele foi, o verdinho aqui, tá, que está o Brasil. Ok, aí tem a linha do tempo que a Rejane se empolgou, fez a linha do tempo do James, mas é para vocês poderem ter referência. Ali, é lógico, a gente já está usando, enfim, logo por 2000, mas até agora é isso, tá bom? Para vocês poderem falar dele, que é o criador do jogo, depois tem a caixa, que só complementa um pouco o que já está lá com o James. Muitos de vocês, todo mundo já conhece esses slides, né? Um curso em milagres, para ter uma referência, porque não é todo mundo que conhece o curso. Aqui é um resumíssimo, bem resumo, então
assim, lógico que eu sei que tem pessoas como a Yara ou a Sônia que, né, estão mais envolvidas com o curso. Eu acho que, pelo tempo, não tem muito tempo. Se quiserem dar mais um pouco de explicação, podem ficar à vontade de usar as palavras de vocês, tá bom? Tem pessoas que daí se interessam em saber mais e querem saber como acessar, onde comprar, e lógico que vocês podem dar essas informações se vocês quiserem ou souberem. Senão, não é necessário também que vocês conheçam, que vocês saibam, é só para dar uma referência da onde que vem a inspiração do jogo. Tá bom? Se quiserem mais informações, sempre pode passar para a Juliana também. A Juliana tem um link, tem material e pode passar as informações, tá bom? Aqui a gente fala dos 2 jogos, de quando eles foram lançados e uma resumidíssima definição do que é. A gente até já tem outras definições que não estão aí, então isso é um material que está sempre evoluindo, mas só para ter uma referência mesmo. A diferença entre os jogos, né, jogo de tabuleiro e jogo de bolso, então é tudo aquilo ali, mostrando os slides, vão lembrando, vão falando, está bem mastigado. E para ficar mastigado para as pessoas também entenderem. Né? Então, como eu falei, as instruções simples, isso aqui é o folhetinho que vem dentro da caixinha. Então, a pessoa não precisa pegar na hora, vocês, está ali no slide. Então, vocês vão de item a item, explicando o que está acontecendo, como é que joga, o que acontece aqui e ali. Está todo mundo familiarizado com essas regras básicas? Alguém tem alguma dúvida? Não? Esse é o momento. Estou muito familiarizada de verdade com o jogo de bolso. Só jogo uma. Oi, conseguiu me escutar? Um pouquinho, pode repetir? Não, é que eu não sou muito familiarizada com o jogo de bolso, não. As diferenças de regras. Eu sei que a carta do milagre tem 2 cores diferentes, eu sei que não tem mundo real, não tem tabuleiro e tem carta de escolha. Mas só sei isso como diferença. As outras regras eu preciso estudar mais. Tá. Mas quando você tem usado, quando você joga o jogo de bolso, você consegue seguir como ele funciona ou você ainda tem alguma dúvida? Não, eu preciso estudar mais. Essa é a verdade, porque quando eu joguei jogo de bolso em 2 sessões, foi muito assim, tirar uma carta em vez de ter um insight. Eu peguei rápido o jogo e ajudou numa questão da sessão. Eu não fiz o jogo completo de bolso, porque eu sempre faço de tabuleiro. Entendi. Eu só lembro que você ensinou lá no arco-íris, mas o que basicamente a diferença, eu só sei das cartas, mas não das regras. Tá. Então, o conselho que eu dou, não só para a Renata, mas para todo mundo aqui, que antes de vocês darem um treinamento, vocês se familiarizem com o jogo. Não só estudem as regras, entendam, mas que vocês façam algumas boas ações sozinhos, com a filha, com o marido, com quem for, com o vizinho, com o gato, mas para entender direitinho como funciona. Não entender, mas experienciar o jogo de bolso. Porque para a gente poder ensinar o que é e como usar, é só a gente entendendo internamente mesmo. Então é importante dar uma praticada boa antes. E tá íntimo, né? Essa palavra, tá íntima do jogo de bolso. Assim, eu acho que pelo tempo, né? Eu sei que você é a mais nova, Renata, mas eu sei que você tem jogado bastante jogo de tabuleiro. Agora, se permitir usar o jogo de bolso, talvez não profissionalmente nas suas sessões, que são mais complementares, mas de alguma maneira, ou nas sessões, dá um espaço para o jogo de bolso para essa sua prática, ou em casa mesmo.
É só de fazer em casa, é muito simples, é só você começar. Olha, então agora fazer uma sessão do jogo de bolsa aqui, eu e minha filha. E uma, duas, três vezes, eu tenho certeza que vai ficar super claro, porque é muito simples. É só um ou dois elementos ali, alguns elementos que são diferentes. Mas eu indico e recomendo e peço que vocês primeiro pratiquem bem ele para daí estarem prontas para dar o treinamento. Porque surgem perguntas, surgem dúvidas. E outra coisa é assim, que eu não falei lá no começo, mas o treinamento, então, ele foi criado e é para vocês, facilitadores, poderem dar, mas não é todo facilitador que se sente pronto, à vontade, ou tem interesse em dar, porque exige uma outra dinâmica, capacidade, que é estar com o grupo, que é ensinar, tem pessoas que são mais um a um, que são uma coisa mais intimista, então, se perguntar, né, eu conheço todos vocês, mas assim, então, peraí, eu me sinto à vontade com o grupo, eu tenho essa habilidade, porque senão a gente então pode fazer uma coisa mais personalizada, a gente pode ter outras opções para quem tiver essa dificuldade ou essa, não dificuldade, isso ser um desafio, porque é importante também, né, quando a gente está ensinando no grupo, estar à vontade com aquela. Se bem que acho que a maioria de vocês aqui, pelo menos que eu lembro, tem experiência, tem esse tipo de trabalho com grupo, né? É porque, assim, o treinamento online é um pouco diferente, né? O presencial geralmente tem mais pessoas, né? Então tem mais, um grupo e tal. O online, às vezes, são 2, 3 ou 4 pessoas, mas não deixa de exigir essa presença não de um professor, mas uma pessoa que está passando informação. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vai falar sobre o valor Oi? depois, né? Oi? Vai falar sobre o valor cobrado Isso. depois, né? Já estou chegando lá. Na verdade, eu pretendo acabar em breve, mas é só para mostrar os slides. Instruções avançadas estão no manual, que a pessoa recebe digital ou impresso, que é esse manualzinho aqui. Eu indico que vocês, mesmo que vocês forem dar online, vocês tenham imprimido com vocês, vocês estarem usando como referência. Desenho. Tudo isso é do módulo 1, né? A preparação do jogo, como começa. Dia papel e caneta, para a pessoa poder anotar insight, anotar intenção, essas coisas. As etapas do jogo, né? Aqui com uma sequência, a gente fazer o acordo, intenção e meditação, as rodadas e, final, a conclusão. Então, tudo isso vão estar mostrando para a pessoa. Aqui o acordo de confidencialidade, um pouquinho mais resumido. E a meditação. Peço ao meu guia interior que me traga clareza durante esse jogo. Estou pronto para escolher milagres em minha vida. Então, a meditação mais curta, mas com a mesma essência do jogo de tabuleiro, que é a conexão com o seu guia interior. Está aberto para milagres. Ok? Aqui a gente explica a formulação da intenção. Ah, tá, Rafa, preciso sair. Obrigada pelo aviso. Eu também fico feliz de ver o meu coach expandindo com vocês todos. Então, até a próxima e qualquer coisa a gente te pergunta depois. Sim, contem comigo para qualquer coisa, para praticar, para conversar, estou aqui. Minha coach é minha vida. Ah, querida. Obrigada. Adorei. Tchau, Beijo. Rafa. Inclusive, essa ideia da Rafa foi ótima. Até poderem praticar um a um, né? Fazer uma sessão rapidinha no Zoom, de 20 minutos, meia hora. Olha, hoje eu vou
facilitar o jogo de bolso para você, né? E trocar é bem legal. A gente encoraja que vocês troquem facilitação do jogo de tabuleiro, mas também do jogo de bolso, principalmente para quem que está dando treinamento, mas também não tem tempo, às vezes, tem só meia hora, vamos jogar? Vamos marcar. Super bacana você fazer isso e enriquece todo mundo, né? Então, aqui é o slide, formulação de intenções. A gente está falando aqui intenção do folhetinho, é chamado de questão, porque a gente quis deixar de uma maneira bem formal. A gente coloca intenção para seguir o mesmo nome do jogo de tabuleiro. Aqui no item 1 é praticamente o que está no folhetinho que vem na caixinha. E as outras, como é que fala? Os outros itens, basicamente a mesma coisa que o jogo de tabuleiro. É ler a meditação 2 vezes, peça para os jogadores anotarem suas intenções e peça para que eles compartilhem com o grupo. Se a pessoa estiver guiando um grupo de mais de uma pessoa. Ou, se for 1 a 1, que a pessoa compartilhe com você. Aí começam as rodadas. E aqui a gente fez um gráfico para as pessoas entenderem exatamente como acontece. Tentando esconder essas... Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Tá, melhorou. Como que acontece? Então, aqui tem uma simulação de uma rodada inicial, onde nessa rodada, né, como uma, como é que fala? Possibilidade, só saíram cartas de transformação. Então, aí vocês vão mostrar que cada um tira e cada carta da onde vem, de que pilha que tem. Lembrando, né, que aqui está lá nas diferenças também, as cartas do jogo de bolso são numeradas em cima, porque elas são divididas em pilhas, não tem tabuleiro. Aqui tem uma simulação de uma rodada inicial, em seguida uma rodada subsequente, aonde a gente colocou já um elemento diferente, para vocês fazerem como possibilidade, que quando sai uma carta de milagre. Então, quando sai uma carta de milagre, na rodada seguinte, o que acontece? Espero que vocês já saibam. Vou perdoar se a Renata não souber ainda. Vai tirar uma carta de escolha, ver se eu sei. Então, está bem visual aqui. A próxima rodada. Né, vocês vão explicando João, a Maria e o Pedro, tiraram isso, aí na seguinte vai acontecer isso. Aí, quando aconteceu isso, na seguinte, a gente chama aqui, mas não se preocupem com o nome, que a carta é rodada da carta de escolha, quando já tem carta de escolha na mesa ali de alguém, e o que acontece? A Maria lê novamente, o Pedro tira uma milagre. Então, esses gráficos aqui para ajudar as pessoas a visualizarem o que acontece. E para vocês não ficarem só falando, explicando, porque fica mais fácil de entender. Aqui é uma das regras avançadas, que é o que acontece. Não está nas instruções simples da caixinha, né? Acabou, quando acabou o tempo, ou quando todos os jogadores chegaram à carta de escolha. Aqui, a gente está introduzindo uma nova regra. Acabou o tempo do jogo, acabou o jogo, só que o Pedro, que estava lá atrás, só tirou a carta de transformação até agora, mas o jogo acabou, já custou 1 hora, foi estipulado. Você, como guia, né, a pessoa que vai estar guiando, pode oferecer uma carta de milagre para a pessoa finalizar o jogo dela. Aquela que só tirou transformação. Para dar um presente mesmo, né? Para dar um fechamento diferente. É como se fosse no jogo de tabuleiro, as pessoas que não chegaram naturalmente no mundo real, todas tiram, né, no final, uma carta do mundo real para levar como uma mensagem para a intenção dela. É a mesma coisa aqui, tá bom? A pessoa pode escolher tanto milagre 3 ou milagre 6, ou milagre azul ou milagre lilás. E é feita a conclusão. Aqui está entre aspas, porque essa sugestão de conclusão é exatamente o que está no folhetinho que vem na caixinha, tá? E que vocês podem usar como uma referência para fazer a conclusão. Esses slides aqui, a Regiane se empolgou, então ela fez um slide
de finalização para cada módulo. Aqui é o final do primeiro módulo. Eu vou parar aqui, porque a gente parou lá no primeiro módulo, então eu vou só seguir com as diretrizes, mas agora tem bem pouquinho de conteúdo, tá? Eu espero que a gente... Como é que vocês estão de tempo? Porque eu nunca tive tanta gente para explicar, mais ou menos. Quanto tempo, Cris? Peraí, deixa eu tirar essa... Pronto. Ah, mais ou menos. Daqui a pouquinho eu preciso sair, no máximo meio-dia. Você acha que a gente termina? Ah, sim, termina, com certeza. Tá? Tá. Se por acaso alguém não puder ficar, a gente faça depois a gravação e diz qual por onde. Mas não, meia hora a gente termina. Só um minuto que eu vou ligar a minha tomada que eu desligar aqui. Agora que eu vi, pronto. Então vamos lá. Aqui acho que eu me empolgo. Então tá, vamos lá. Voltando para as diretrizes. Oi. Provavelmente você vai falar no final. Esse material todo, os slides, os slides você vai passar para a gente por e-mail, como que você faz? Então, caso eu precise sair antes, você vai passar esses slides por e-mail? Então, a gente vai compartilhar um Dropbox que tem um arquivo com slide, com cartas, com certificado. Eu acho que já está lá. Eu tenho uma área lá onde tem coisas suas. Eu acho que já está lá. Tá. Agora, esse manualzinho que a gente, se eu for fazer presencial, que eu vou passar para as pessoas, ele tem um custo? Custa? Porque ele é impresso, né? Ele é impresso, deixa eu ver se eu abro ele aqui. Ele é impresso, Cris. E aí vai, assim, você pode até de repente falar com a Cláudia, porque o que ela fez, ela sempre dá presencial, a Cláudia Vaciloto, ela imprimiu vários, então depende aonde, quantos você imprime, você vai ter um preço. Mas eu acho até que elas estavam combinando, ela e a Juliana, de fazerem uma impressão bem grande, de número, e dividir com outras. Para melhorar o preço. Tá, eu falo com ela que eu estou precisando de jogo também, aí eu já faço as duas coisas. Tá legal. Okay. Tá, obrigada. Vamos lá, então tá. Então agora a gente vai para as diretrizes de volta. Ok, módulo 1 acabou. Aqui, módulo 2. Bem menos material, né? Então, é explicar as características das cartas e de tudo que... as diferenças das cartas, até mostro rapidinho para vocês. Então, é praticamente isso só de conteúdo, mas, claro, tem que ter tempo para explicar. E isso aqui é o... Vou mostrar para vocês. É explicadinho nesses slides aqui. Que é o módulo 2. É uma breve explicação, né? Breve não, vocês vão aprofundar, que tem as 3 diferentes tipos de carta, aí mostrar quais são as cartas, explicar a estrutura da carta, que das cartas de transformação, a diferença das cartas de milagre, não só na cor, no número, como no tipo de mensagem. O que acontece aqui? Vocês têm um apêndice, como é que fala? Apêndice, aqui nas diretrizes, está explicando exatamente, foi o que eu falei, eu até dei lá no live, que eu falei das diferenças do milagre, dos passos do milagre, ele é ilustrado aqui, né, quais são os passos, os estágios do milagre e o que cada carta de milagre está representando, né, que o milagre azul é
primeiro e segundo passo, e a carta de milagres lilás é já a terceira etapa. Isso está lá nas diretrizes, tem um apêndice. A ideia é que assim, eu esteja passando tudo isso aqui para vocês hoje, aí vocês vão, olhem tudo com muita calma, leiam tudo com muita calma, e a gente então ou faz uma sessão, ou vai tirando as dúvidas, enfim, que seja por WhatsApp, por e-mail, mas eu prefiro que seja assim, explicando, de dúvidas que vocês tenham antes de vocês então fazerem o treinamento, tá? Porque é bastante informação para vocês também. Ok? E aqui a carta de escolha, que é bem fácil, né? Então, esses são os slides que vocês usam para o segundo módulo. Acabou aí. Depois já vem a prática. Tá? Então, o módulo 2 é bem mais rápido de conteúdo. A prática daí começa, os participantes se guiam e se observam, né? A gente até precisa corrigir aqui também. Ah, não. Os participantes se guiam trocando de papel a cada rodada. É que depende do número, né? Se tem 3, por exemplo, um é o observador. Se tem 4, também vai ter que ser observador. Então, isso aqui vai ter que ser corrigido. Porque se tem 4, você vai ter menos tempo de prática para cada um. Então, o que eu faço? Como a Rafaela falou, tinha só 2, então tinha um jogo completo para cada uma. Tá, mas quando você tem 4, não dá tempo de fazer um jogo completo para cada uma. Cada carta que a pessoa tira, acabou. Lembra que a gente fez o treinamento? Muda de papel. E muda de papel. Então, vai girando os papéis até todo mundo ter completado um papel de observador, guia e de jogador. Ok? Acabou aí. Vocês dão feedback, faz comentário, tiram dúvidas, finalizou a sessão, passou a lição de casa, acabou o módulo 2. Ok? Aí vem o módulo 3, que é não conteúdo do jogo. Conteúdo do jogo vocês já passaram no módulo 1 e 2, que são regras, a explicação sobre as cartas. Agora é entrar mais na parte sutil do que significa ser um guia. É tudo aquilo que significa ser um facilitador também. Ok? E também tem uns slides aqui, né, que a gente... Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Não quero tomar muito tempo, mas eu acho que é legal mostrar. Aqui já foi. Okay. Então, o módulo 3 vai falar do que significa ser um guia, que a meditação vale para o próprio guia, como vale para o próprio facilitador, primeiramente. E alguns pontos, né? Isso também está no manual, alguns pontos que é importante lembrar, que não existe o guia perfeito, que não é saber ter a resposta, mas estar ali como uma presença empática para a pessoa. O que as pessoas, o que os guias podem fazer para ajudar nesse processo, que é a mesma coisa que o facilitador. Então, é bom, a gente vai estar se relembrando também, né? E como facilitar as intenções de jogo, né? Como orientar e ajudar as pessoas, que são as mesmas regrinhas do jogo de tabuleiro. E como guiar as cartas. O que a gente pode estar lembrando para poder estar guiando, facilitando de uma maneira que a pessoa se aprofunde em cada carta. Ok? Aqui tem uma coisa que a gente montou, que são aquelas dicas que a gente dá no treinamento de vocês, mas que aqui fica mais pontual, quando a pessoa se perde, o guia não sabe o que fazer, porque acha que a carta não tem nada a ver o que for. Então, tem essas 6 dicas que a gente dá para os guias, que são coisas que a gente faz como facilitador, mas que estão aí bem pontuais para lembrar, ok? Aí aqui acabou esse módulo, a gente entra daí no módulo, esse já é o terceiro módulo, né? Acabou o terceiro módulo,
E o quarto módulo é bem rapidinho na verdade, nem é de conteúdo em si, né? A gente fala que explora em forma de conversa dinâmicas avançadas. Então, eu nem vou mostrar os slides, porque eles são só slides para poderem estar estimulando isso. Eu posso mostrar, com cuidado aqui com o tempo, por causa da Cris também, por causa de todo mundo aí, que já faz 2 horas que a gente está aqui. Então, assim, os slides podem olhar com calma depois. Mas aqui o módulo 4 é mais para abrir para uma discussão, né? Então, a gente já sabe todo o seu conteúdo, sabe o que significa, praticou entre uma semana e outra. Então, agora, vamos explorar, vamos debater um pouco aqui sobre o que faria nessa situação, naquela situação. E tem as situações que são propostas nos slides, para ver o que a guia faria, mas vocês podem também, da experiência de vocês, estar trazendo, falar o que vocês fariam nessa situação, e se isso acontecesse, como é que você agiria? Como é que você agiria com você mesmo, né? Se você ficasse emocionado, aí vocês podem trazer a própria experiência de vocês como sugestão de discussão, ok? E aí, finalizou, a gente vai fazer a prática, né? Vocês vão ver que na sessão as pessoas já estão bem mais confortáveis e bem mais seguras, né, com o jogo e com a condução do jogo. E vocês, então, recebem, né, as pessoas dão as boas-vindas à família Miracle Choice oficialmente como guias, elas vão ser certificadas, elas vão estar fazendo parte mesmo desse núcleo que é o Miracle Choice. E aqui a gente fala, em seguida envia o certificado, que é o que eu vou, né, mandar para vocês como arquivo. No manual eles já têm. Então, aqui acabou o módulo 4. Qual a diferença? Né? Acabou o treinamento online. Então, qual a diferença aqui para o treinamento presencial? É simplesmente a estrutura. O conteúdo é exatamente o mesmo, mas a estrutura muda. Então, aqui a gente deu aqui uma sugestão de horário, né? Sugestão de horário não, sugestão de intervalos nesse dia, que aí, por exemplo, a Renata que vai fazer em 2 sessões, vai quebrar essa programação em duas partes. E é uma sugestão assim para poder trazer a mesma ideia do jogo online, do treinamento online, que é conteúdo, prática. Aí mais um pouco de conteúdo, mais um pouco de prática. E eu tinha até esquecido que a Lourdes estava lá em Porto Alegre, né? E deu para ver isso. Então, aí vamos fazer mais um conteúdo, mais prática. E depende, que o presencial tem mais pessoas, geralmente. Então, dividir os grupos de uma forma que todo mundo tenha essa prática no mesmo nível, que não seja, né, a gente faz primeiro num grupo grande, e aqui está descrito bem em detalhes, né, como a gente sugere cada prática. Então, a primeira é aquela igual do treinamento de facilitador, que é só observando, vocês estão facilitando o grupo inteiro, depois vai fazendo em grupos menores, para a pessoa, então, ir se familiarizando e se tornando mais íntima ali, num grupo menor, e também para ter uma prática mais intensa num grupo menor, tá bom? Alguma dúvida? Eu não vou passar ponto a ponto aqui, porque eu acho que isso é uma questão de olhar a estrutura sugerida e, se tiver alguma dúvida, então perguntar. Mas vocês querem que eu fale alguma coisa a mais, pensando aqui do presencial, principalmente você, Renata, que está pensando, não sei se mais alguém está pensando na presencial? Espera aí que você está muda, deixa eu tirar. Pode falar. Não, para mim está tranquilo. É o que eu falei, por favor, leiam depois todo esse material e aí a gente volta a conversar. Porque eu lembro, eu fiz uma sessão, não me lembro, acho que foi Rafaela e Cláudia Sakai, exatamente assim, há 2 meses atrás, que seja. E tem muita coisa para absorver, e depois a gente conversou de novo. Tá bom? Bom, agora vamos para a parte prática, né? Até agora eu não falei, daqui a pouco eu faço, não, para mim não interessa. Eu esqueci de ter passado isso no começo.
mas algumas considerações gerais aqui, que depois vocês podem ler com calma também, mas o que a gente sugere para funcionar de uma maneira bacana para vocês, para nós, e para que tudo flua, e que a gente possa estar apoiando e possa ser bacana para vocês. Então, tem algumas coisas que a gente coloca, como pedir o e-mail das pessoas para a gente colocar no banco de dados dos guias, até para poder estar informando os guias sobre coisas só para eles. Logo que finaliza um treinamento, vocês vão, então, produzir esses guias no grupo de guias do Facebook. Então, tem assim, vocês acolhem esse grupo como treinadores. Tudo, né, um papel de vocês como treinadores dessas pessoas. Que vocês informem a gente antes, para a gente poder incluir na divulgação também, né? Porque, às vezes, eu sei que acontece, às vezes, espontaneamente, com a Claudinha, de 3 dias, assim, apareceu, as pessoas, ela deu. Então, a gente não pôde incluir. A gente sempre inclui no começo do mês, quais são os treinamentos do mês, e para a gente poder estar se apoiando, para a gente poder estar se ajudando, porque, às vezes, alguém tem um grupo está lotado, e a pessoa que fazer aquele mês, então, quem está dando, quem está... Isso que eu sempre ponho no WhatsApp, pergunto quem vai estar dando e tal, para poder formar um núcleo forte mesmo, que beneficie todo mundo, tá bom? E tem uns pontos mais sutis, né, que isso aqui até foi sugerido. Preste atenção em como os guias que estão em treinamento pedem para os jogadores relacionarem a mensagem da carta com a intenção do jogo. Talvez você precise recordá-los da sessão orientação para as mensagens das cartas. Porque essa parte mais sutil, que é de facilitação. Então, é lembrar daqueles pontos importantes do jogo de tabuleiro, na facilitação, e observar se está acontecendo ali, se a pessoa realmente entendeu qual é a proposta da carta de transformação e se ele está guiando com esse foco, né? E se precisar voltar ou pontuar isso, vocês vão estar fazendo no feedback. Então, se alguém aqui, ou qualquer pessoa estiver dando esse treinamento, tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente conversa sobre isso, que é bem importante ter isso claro em vocês, para daí poder estar passando isso para as outras pessoas. E daí estar percebendo se as pessoas estão fazendo isso ou não. Elas entenderam, ok? Ok. Tá, essas finais aqui eu não vou falar agora, porque essa parte aqui é mais sutil para vocês lerem e poderem levar, mas isso aqui é importante. A gente sugere o número máximo de participantes para um treinamento presencial, está errado aqui, está presencial, de 1 a 8, de um dia é 8, mas a gente acha que é alto esse número, porque não é todo mundo que se sente confortável com outras pessoas, né, guiando, treinando. Então, talvez 6, quem pensa com grupo, tudo bem 8, mas quem tem experiência com grupo sabe que 8 já é um número bom aí. Depois disso, se for um grupo maior que vocês tenham, a gente sugere que vocês façam em parceria com outros facilitadores. Também para poder ter a atenção nos grupos menores. Então, poder ter feedback de qualidade para cada grupo e para cada pessoa. Então, se tem uns 20 participantes e só você dando treinamento, a atenção que eles vão ter não é tão de qualidade, né, de qualidade ali, se forem 2 facilitadores ou 3. Então, esse é o número que a gente está como referência. Tá bom? Então, como vocês podem ver, está precisando revisar esse documento, né? Ok, então, considerações financeiras. O valor do treinamento é o mesmo, tanto online como o presencial. Só um segundo, gente, que o James está aqui me interrompendo por um segundo, ele tem uma dúvida, eu vou só fechar meu microfone. Pronto, ele mandou um beijo para vocês, aqui está se preparando para uma reunião, e ele também vai usar o Zoom, então, mas tudo bem, a gente ainda tem tempo.
Ok? Voltando para as considerações. Então, o preço do treinamento é R$ 460, tanto online como presencial. O que a gente propõe aqui como Miracle Choice, 80% do valor é do facilitador e 20% do valor é como royalty do Miracle Choice, pelo, enfim, conteúdo, material e tudo mais. E colocamos aí um prazo, mas vai de caso para caso, né? A gente acha que um mês é um prazo interessante, mas se a gente recebe, já paga em seguida, então tranquilo, a gente pode conversar. Se vocês precisam, se a pessoa precisa ou quer pagar usando, a gente coloca aqui só como opção, se a pessoa precisa usar o cartão de crédito, mas vocês não têm essa facilidade, a gente pode oferecer o PagSeguro pelo Miracle Choice também, mas sempre tem uma taxa, então a pessoa pode pagar direto para vocês, é sempre melhor, né? Com cheque, porque se for nesse daqui, se precisar. E só para deixar claro, né, que o Zoom, o local físico, tudo isso que é preciso para dar o treinamento é de responsabilidade do facilitador. Então, assim, é uma parceria no sentido de que a gente dá o conteúdo e dá o treinamento para vocês poderem fazer isso, mas aí cada organização de cada treinamento, de cada facilitador, é responsabilidade de cada facilitador. E, no caso do manual, né, a Cris perguntou se for um treinamento físico, o manual, a impressão do manual, a impressão do certificado também é o próprio facilitador. Então, a gente dá o material, mas a produção dele é do facilitador. E aí tem o online não tem essas despesas, que a gente achou que, assim, queria deixar de uma maneira mais igualada possível, e também porque o online você tem, claro, quem contrata o Zoom vai ter o custo do Zoom, mas o online você tem uma limitação, você gera menos, né, porque são 4 pessoas no máximo, então você tem menos despesas que você não imprime e tal, mas você, teoricamente, não estaria recebendo talvez tanto como um presencial, como 5, 6, 8, não sei, pessoas. Então, a gente deixa bem assim, igualado, tem muitas diferenças. Como eu falei, gente, eu acho que é isso por enquanto. Alguma pergunta? Eu tenho. É 460 e a pessoa paga o jogo à parte. O jogo à parte, esse 460 foi um número que a gente chegou junto com os facilitadores na época que a gente estava criando, conversou com algumas pessoas, alguns que estavam, enfim, envolvidos na criação do treinamento, e foi um número que a gente achou justo para ter um treinamento de 8 horas, mas que não fosse muito alto e também não fosse baixo, porque é uma formação que te dá uma ferramenta, está te dando uma certificação para você gerar algum lucro com isso para o guia. E quando a gente pensou, então a gente põe o jogo como fazendo parte, ia baixar muito, porque o jogo custa R$97. Aí ia ficar um treinamento bem, acho que um pouco barato demais para o que ele está propondo. E por quê? Muita gente que vem para o treinamento já tem o jogo. Alguns não têm, outros já têm o jogo e vêm para fazer o treinamento. O jogo, quando é vendido pelo facilitador, e o facilitador que vende, quanto é, gente? Me lembra, 40% é do facilitador. 40% do facilitador. Então, você pode estar vendendo o jogo, se você quiser, para as pessoas que você vai fazer o treinamento. Então, por exemplo, o preço final é 97, de qualquer maneira. Mas eu ficaria com 40% disso. Então, eu posso pedir para a Juliana mandar 10 jogos, por exemplo, para mim, e eu repasso para elas. Sim. E aí eu pago para vocês 60% desses R$97. Exatamente. E a dúvida, se eu pedir para elas pagarem todas pelo site, PagSeguro, porque eu não tenho cartão de crédito, parcelamento, e elas gostam de parcelar. Como é que isso é repassado? Então, a gente daí só deduz, eu não tenho o cálculo comigo, mas eu tenho a Juliana, a gente pode ver com ela, a gente divide, na verdade, o que PagSeguro cobra como taxa.
Sim. Aí vocês transferem para nossa conta. Assim, a gente transfere, você vai passar o nome, porque lá no PagSeguro sai o nome de quem está fazendo o pagamento, fala, fulano e fulano comprou o jogo por vocês. E às vezes isso acontece, tá? Quando, vamos supor, a Rafaela falou, olha, eu indiquei alguém que quer o jogo, mas eu não tinha ele, tá? Aí a gente paga a comissão para o facilitador, porque a gente vê lá o nome da pessoa. Tá, então pode comprar tanto o jogo quanto o curso no site. Pode. Eu acho isso melhor. Pelo menos para mim é bem melhor, porque vocês organizam esse pagamento aí. Eu acho que para mim não é, tudo bem. Mas pode para mim eu acho ótimo. O treinamento também, a pessoa entra no link, já faz inscrição, ela só precisa daí, a gente entra em contato para saber para qual treinamento ela está se inscrevendo, mas aí a gente sabe pelo nome também. Tá. E o kit online que eu falei, que é separado, ele é comprado direto do Miracle Choice, que é aquele kit que vocês têm, mas ele custa separado, ele é R$90 para quem quer carta digital, Zoom, manual, vídeo, tudo mais. Tá bom? Tá bom. Então eu te passo, eu vou ter que sair porque eu atendo agora meio-dia, Tá. pelo Zoom mesmo. Eu vou te passar a data do curso, tá? Tá bom. Então, é assim, passem, né, o que vocês tiverem em mente, mas só para finalizar, eu indico que antes de vocês fazerem os seus primeiros treinamentos, a gente volte a conversar, tirar alguma dúvida. Antes disso, lógico, leiam tudo, eu vou estar compartilhando aí tudo isso que eu mostrei e mais os documentos de certificado e manual. E aí, fala, bom, agora eu tenho essa dúvida, ou não, mas eu acho importante vocês olharem, lerem tudo para poder... É que eu falei um monte aqui, né? Então, agora, poder digerir tudo, ver ali o manual mesmo. Tá bom? Tá então, bom. É isso. Acho que deu, né? Uau, quanta coisa. Obrigada por estarem aqui, adorei, foi bom. Se tiver alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, beijo, gente. Beijo a todas, obrigada e nos falamos. Obrigada por estarem aí querendo dar o treinamento, muito legal, muito feliz. Tchau. Então tá, gente, a gente se fala. Bom dia para todas. Tchau, tchau.